Olá, tudo bem? Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja e permaneça com todos, hoje, agora e para todos sempre. Meu nome é Osnir Viana, sou o trabalhador do Núcleo Espírita Alto de Souza e estou aqui hoje para trazer mais algumas reflexões acerca da doutrina espírita. E o tema de hoje é esforço e oração, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Franciscano Xavier. Vamos aqui trazer algumas reflexões sobre essas duas palavras tão importantes, que é o esforço e a oração. E vamos entender um pouquinho como elas interagem e como elas podem nos impulsionar ao desenvolvimento, ao equilíbrio, à paz interior. Mas antes vamos aqui fazer a nossa oração. Vamos iniciar com a prece para que possamos nos conectar ao mais alto e possamos aqui assimilar as boas energias e as mensagens que aqui serão trazidas. Então vamos fechar nossos olhos e mais uma vez mentalizar o Mestre amigo Jesus. Divino amigo Jesus, aqui estamos mais uma vez unidos pelo pensamento, pois dissesse onde houvesse uma ou duas pessoas reunidas em teu nome, tu aí estarias. E aqui estamos, Senhor, unidos com um pensamento de aprendizado, que possamos estar atentos às mensagens que aqui serão trazidas e que possamos, Senhor, refletir e utilizá-las da melhor forma possível em nossa vida diária. Ilumina cada um de nós, abençoa as nossas famílias, ao nosso lar e nos fortalece, Senhor, dentro de nossa fé, para que possamos estarmos preparados para o enfrentamento das dificuldades que surjam no caminho, sempre confiantes no teu amor e na tua presença entre nós. Muita paz, Senhor Jesus, para todos. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, então vamos aqui iniciar as reflexões de hoje. Então, nós temos Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 6, ele traz a mensagem do esforço e da oração. E ele inicia com um trecho extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Que diz assim: E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E aí Emmanuel faz o seguinte comentário, um breve comentário sobre esse trechinho extraído do Evangelho de Mateus. Emmanuel diz o seguinte: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Ele se refere aqui àqueles grupos religiosos que se afastam da sociedade, se colocam em retiros, isolados das demais pessoas, para entrar em absoluto retiro, se afastando das lutas humanas para o serviço exclusivo da oração. E aí Emmanuel continua: nesse particular, entretanto, o Mestre Jesus é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina, ou seja, da atividade do Cristo.
Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhes iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, depois de um dia inteiro de trabalho, terminado o esforço diário, Jesus estabelecia a pausa necessária para meditar. Olha que legal. Comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Ou seja, depois de um dia inteiro de trabalho, Jesus dava uma pausa para meditar. Comungando com o Pai celestial na oração solitária e sublime. Ou seja, quantos de nós, meus amigos, muitas vezes trabalhamos o dia todo e às vezes estamos tão cansados, tão exaustos, que esquecemos de orar. Ou nos jogamos cansados na cama e não conseguimos nem orar, e aí pegamos no sono. Jesus, ele passou o dia inteiro trabalhando, junto, como diz aqui, a multidão, pregando, trabalhando, servindo, e no final do dia reservou ainda a pausa para a oração sublime, a meditação. Porque nós, muitas vezes, trabalhamos o dia inteiro em nossa atividade material de forma digna para obter o nosso pão que material. Mas às vezes esquecemos de dar aquela pequena pausa para o pão espiritual. E podemos nessa pausa, inclusive, agradecer o nosso pão material, agradecer a saúde e a oportunidade que Deus nos dá de buscar dignamente, através do trabalho, o nosso pão material. Então, nós às vezes trabalhamos o dia inteiro e para o nosso conforto material, mas esquecemos do nosso conforto espiritual. E sempre, meus amigos, sempre podemos dar uma pausa, sempre podemos reservar um pouquinho do nosso tempo para a meditação, para a oração diária. Porque essa conexão diária, através da oração, pode nos favorecer um equilíbrio, uma reposição de energias, porque o sono vai nos dar reposição de energias do corpo físico, não é isso? Mas também precisamos dessa reposição de energias espirituais da nossa alma. E a oração é um poderoso meio de nos alimentar, de alimentar nosso espírito, a nossa alma. Da mesma forma que nós alimentamos, suprimos com nutrientes o nosso corpo físico, nós também podemos suprir de nutrientes espirituais a nossa alma através da oração. E é isso que vamos aqui refletir um pouco sobre essa importância. A importância do esforço, do trabalho e da oração. E como nós podemos conjugar essas duas palavrinhas para potencializar o efeito de ambas. Pois bem, nós vivemos em um mundo de energias. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos seres espirituais, que nós estamos aqui na Terra apenas de passagem, uma breve passagem, mas importante para o nosso desenvolvimento.
É a oportunidade que Deus nos dá aqui, encarnados na matéria física, interagirmos com o mundo, com os seres, para que possamos aprender, que possamos subir mais um degrauzinho da nossa vida, da nossa existência, da nossa jornada evolutiva, nessa longa estrada da vida. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele concedeu a todos as mesmas oportunidades. Deus criou suas leis, as leis naturais, que são leis universais, que todos os seres da criação estão submetidos a elas. Então, Deus criou as leis naturais, leis universais, e nós, pequeninos seres da criação, estamos submetidos a essa lei. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós fazemos as nossas escolhas. Nós decidimos se vamos caminhar em harmonia com essas leis naturais ou se vamos caminhar tentando se afastar dessas leis naturais e, consequentemente, nós iremos sofrer as consequências naturais desse afastamento das leis naturais, que não é uma punição divina, pois as leis estão para todos os seres da criação. E nós é que temos que aprender a conviver em harmonia com essas leis naturais. Então, dentro dessas leis naturais, nós estamos imersos em um mundo não só físico aqui na Terra, mas também imerso em um mundo espiritual, que nós não conseguimos perceber, mas que existe. Um mundo de energias, e essas energias se interagem. E nós somos influenciados por essas energias, mas também podemos influenciar com as nossas energias outros seres e o mundo que nos cerca. Pois bem, nós não vemos muitas vezes essas energias, mas elas existem. Da mesma forma que, se a gente for num domingo ensolarado, lá para uma praia, à beira-mar, ficarmos lá sem protetor solar e ficarmos entre 10 da manhã e as 15 horas no sol sem a proteção solar, apesar de não ver a radiação, a energia das ondas eletromagnéticas que emanam do sol, nós iremos sentir as consequências através da queimadura solar. Nós iremos danificar a nossa pele. Nós iremos fazer com que haja um efeito da radiação ultravioleta e infravermelha do sol em nossa pele, que pode gerar inclusive ferimentos, bolhas, queimaduras graves inclusive. E mesmo não conseguindo observar a olho nu essas ondas eletromagnéticas, nós sentimos o efeito, pois elas existem. E assim como essas ondas eletromagnéticas do Sol, elas existem uma série de ondas eletromagnéticas no mundo espiritual, que nos influenciam também. Apesar de nós não vermos, mas elas influenciam todos os seres da criação. Então, nesse mar, imersos nesse mar de ondas de energia, interagindo com essas energias, nós podemos sentir os efeitos devastadores, os efeitos nocivos, quando nos conectamos com essas energias
desequilibradas, mas também podemos sentir os efeitos benéficos das ondas que são equilibradas com as leis naturais, as ondas espirituais boas e benéficas. Então vamos lembrar aqui aquela passagem do Evangelho em que aquela mulher hemorrágica que tinha uma doença desde nascença, que sangrava o tempo todo, que poderia ser uma hemofilia, ela soube que Jesus ia passar por ali. Ela ouvia falar do poder e da energia que aquele rabino possuía. E ela acreditou que ela poderia ser curada se conseguisse chegar perto e o tocar. E assim ela o fez. E no meio da multidão, ela foi no esforço intenso, caindo, rastejando, porque quando alguém sangra por muito tempo, naturalmente o organismo, com essa perda de sangue, vai tornando o indivíduo mais fraco. Provavelmente por uma anemia. E a anemia gera fraqueza. Uma anemia intensa, como era o caso dela, daquela mulher. E ela, naquele esforço intenso, mesmo fraca, fez o esforço e conseguiu tocar no meio da multidão as vestes do Mestre Jesus. E no meio daquela turba, daquela multidão, Jesus perguntou: quem me tocou? E os apóstolos: como assim, Senhor? Estamos aqui no empurra e empurra, muita gente, todos estão te tocando. Por que tu pergunta quem te tocou? E Jesus diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ou seja, naquele exato momento em que aquela mulher, no esforço extremo, conectou a esse esforço a sua fé na sua cura, ela conseguiu obter a transfusão de energias do Mestre. E segundo o relato, ela ficou curada imediatamente, de forma instantânea. Pois bem, meus irmãos, imaginemos então essa união, essa junção entre o esforço e a oração, entre a fé e o esforço. O que pode impulsionar de bem para a nossa vida. Quantos benefícios pode nos trazer. Imagine se nós cultivarmos diariamente o hábito da oração, equilibrando o nosso pensamento com as ondas espirituais mais elevadas. Isso não quer dizer que vamos viver em contemplação apenas, que vamos nos isolar da sociedade. Não. Jesus, nesta mensagem que Emmanuel comenta do esforço da oração, ele nos mostra que depois de um dia de trabalho, ou seja, não estava contemplando, ele estava agindo, ele estava em ação, ele estava trabalhando, ele estava
no esforço diário. Ele reserva o tempo também para a oração. Então, meus irmãos, que possamos unir o nosso esforço à nossa oração. Pois que possamos lembrar que o Mestre Jesus diz: batei na porta e ela se vos abrirá. Buscai e acharei. Buscai e acharei. Não é esperar que caia do céu. Não é esperar que a porta se abra. É importante que nós façamos o esforço de buscar, de procurar, de bater a porta. E Deus, meus irmãos, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre irá cuidar de nós, de cada um de nós. Mas nós precisamos deixar que Ele cuide de nós. E nós, fazendo a nossa parte, cuidando também de nós, vamos unir a nossa oração diária, o nosso esforço. E assim conseguirmos alcançar patamares do que buscamos. Então, quando nós colocamos essa oração, ela pode nos favorecer, pode ser um promotor de cura, um promotor de saúde física e espiritual. E a oração, ela tem sido mostrado através de estudos científicos que a oração, ela pode ser utilizada como elemento de cura e promoção da saúde. Mas como assim? Isso não seria apenas um efeito psicológico? Os artigos científicos mostram que realmente a oração tem efeito no nosso corpo físico? Sim, os artigos mostram. Existem mais de 10 mil trabalhos publicados, nesta última década, relacionando a saúde e a espiritualidade. Como a espiritualidade pode influenciar em nossa vida material e mental. E muitos deles nos trazem evidências fortes desse efeito sobre o nosso corpo físico. Eles trazem dados estatísticos robustos, mostrando que as pessoas que oram com mais frequência possuem uma qualidade de vida, em geral, maior do que aquelas pessoas que não oram. Mas, Osni, isso aí não seria apenas um efeito placebo, um efeito psicológico? Sim, também. Claro que quando você ora, automaticamente você induz o seu cérebro a desencadear uma resposta de que ele está bem, de que ele vai ficar bem, e naturalmente esta resposta pode produzir no nosso organismo efeitos benéficos, sem dúvida. A liberação de neurotransmissores, o sistema de recompensa é ativado. Mas não só com a oração. Muitos estudos mostram que a oração associada a fazer o bem tem efeitos
muito significativos no nosso bem-estar físico-mental. Os estudos mostram que a oração traz não só o conforto, o bem-estar mental e na qualidade de vida, como reduz níveis de ansiedade, diminui casos de depressão, mas também altera marcadores no nosso organismo. E alguns estudos mostram, através de equipamentos bem sofisticados e sensíveis, que dosam e quantificam no nosso sangue determinados marcadores, que a oração ela reduz, em alguns estudos que mostraram, os marcadores da inflamação. Ou seja, aquelas pessoas que oram mais, elas têm uma menor tendência a ter esses marcadores inflamatórios. Outros estudos mostram que aquelas pessoas que oram mais, elas têm um controle maior da pressão arterial. E tudo isso são coisas que são mensuradas, que são medidas com precisão. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que a oração, sim, ela tem impacto em nossa vida física e mental. E nós, espíritas, sabemos que ela impacta ainda mais na nossa vida espiritual, pois nós estaremos interagindo com as energias de teor semelhante, quando nós pensamos coisas boas e no bem, e quando nós cultivamos o hábito da oração. Então diz assim Joana de Ângeles, no livro Momentos Enriquecedores. Ela fala sobre a terapia da oração. Olha que interessante. Ela diz assim: quando um enfermo ora, ele recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos. Olha que interessante, que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e para a sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhes as defesas. Ou seja, a oração fortalece sim o sistema imune, o sistema imunológico. Olha que interessante. Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja medicamentosa ou não, diz Joana de Ângeles, seja a oração a de maior significado e a mais simples de ser utilizada. Ela aqui, meus irmãos, não exclui a medicação física, mas ela diz da importância da oração na nossa saúde, para que possa potencializar a nossa terapia. E aí nós vemos que a oração sim tem impacto na nossa saúde. Mas qual o alcance da nossa oração? Será que orar no trabalho, quando nós estamos trabalhando, no nosso emprego, nas nossas atividades diárias, será que orar no trabalho é válido? Sim, sem dúvida, é válido. Quando nós oramos em nosso ambiente de trabalho, nós podemos canalizar energias boas, não só para nós em nossas atividades, mas também para os irmãos, os nossos colegas de trabalho, para o ambiente que nos cerca. Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade do médium Divaldo Pereira Franco, ele traz vários exemplos dos profissionais de saúde, por exemplo, que quando eles oram, eles se ligam ao mais alto. E muitas vezes os amigos espirituais auxiliam na prescrição, o auxiliam através da intuição no diagnóstico do paciente. Olha que interessante. Olha que interessante. E nesse último livro da série Transição Planetária, no rumo do mundo de regeneração, ele nos traz valiosos exemplos dessa natureza. Então, sim, quando nós oramos em nosso trabalho para que Deus ilumine a todos nossos colegas, para que possamos harmonizar nosso ambiente, para que possamos dedicar
o nosso esforço para um trabalho digno, agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade. E nós podemos sim receber esse auxílio, essa harmonia e tornar o nosso ambiente de trabalho mais suave, mais alegre. Então, sim, a oração no ambiente de trabalho, sem dúvida, é válida. E, fazendo agora uma outra pergunta, e orar para conseguir um trabalho? Conheço tanta gente que diz, eu oro tanto para conseguir um trabalho, eu oro tanto para conseguir um emprego, uma vaga de emprego. É válido orar para conseguir um trabalho? Sim, também, sem dúvida, é válido. Mas, como Jesus diz, para que a porta se abra, é necessário o quê? Que possamos bater. Para achar é necessário o quê? Buscar. Então, que possamos unir o nosso esforço, a nossa perseverança, buscando sim conseguir o nosso emprego, nos estudando, nos esforçando, nos atualizando e, claro, mantendo o hábito da oração diária. Tem um amigo, ele conta que ele é professor e ele participa de vários trabalhos sociais, sempre foi uma pessoa extremamente integrada aos movimentos de auxílio, de caridade, uma pessoa que sempre manteve o hábito da oração. E ele estava buscando um emprego, ele estava desempregado. E ele nunca parou de ajudar, de auxiliar, de orar. E não conseguiu um emprego. O emprego não vinha. E aí chegou um momento de escassez, de grande dificuldade financeira, onde começou a faltar o alimento material. E ele começou a sentir a dificuldade maior da falta do pão material. E aí, ele, em determinado dia, se recolheu ao seu quarto e começou a orar de forma mais intensa a Deus, que se fosse da sua permissão, que ele pudesse o auxiliar, que ele pudesse conseguir uma oportunidade para obter o pão material de forma digna. E ele disse que fez uma oração com tanta intensidade e que mesmo que ele não conseguisse, ele iria continuar a servir a Deus, como ele sempre fez. Ele conta que ele adormeceu na cama por umas 2 horas e de repente ele acordou com aquela intuição que ele teria que ir imediatamente na GERE, que é a gerência de ensino, porque ele tinha colocado um currículo e estava aguardando ser chamado em contrato temporário. E ele se organizou, tomou banho, se vestiu e foi imediatamente correndo lá na GERE. Chegou lá, procurou lá o setor responsável e aí deu seu nome, seus documentos. A mulher lá procurou na pasta e encontrou o nome dele. E ela disse, nossa, que interessante, você justamente é o próximo da lista. Iríamos entrar em contato com você. Tem sim uma escola, tem 2 escolas na verdade que você pode escolher. Aqui tem as 2 escolas e os endereços. E ele já ficou radiante. E quando ele olhou, uma das escolas era bem perto da sua casa. Dava para ir andando. Ele, nossa, não teve dúvida. Escolheu aquela escola próxima à sua casa. E aí quando terminou, ela já deu os documentos, imprimiu, ele assinou, estava super feliz. Quando ele estava saindo, tinha outro professor que tinha chegado lá também para verificar uma vaga, e o professor tinha escutado a escola que ele tinha escolhido, e o outro professor disse, nossa, você teve sorte, chegou um minuto antes de mim,
Eu ia escolher também essa escola que você escolheu. E olha que interessante, meus irmãos. Ele teve a intuição de ir naquele exato momento, de forma imediata. E é assim que a espiritualidade atua, nos auxiliando, que nós possamos não perder a fé nunca. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 663, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos. Ele pergunta o seguinte: podem as preces mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? Pode as nossas preces mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? E os espíritos respondem: as vossas provas estão sob os desígnios de Deus. E há algumas realmente que devem ser suportadas até o fim, não tem jeito. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Olha que bonito. E os espíritos complementam: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Que bela resposta, não é, meus queridos? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E na pergunta 660, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: a prece torna melhor o homem? E a resposta é a seguinte: sim, porquanto aquele que ora com fervor e fé se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais será recusado quando pedido com sinceridade. Olha só que bela resposta, meus irmãos. Jamais, jamais a resposta de Deus será recusada quando nós pedimos com sinceridade e com fervor. Quando nós buscamos nos ajudarmos. E os Espíritos continuam: as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Deus vos assiste, meus irmãos, por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso. As mais das vezes mesmo, Deus vos sugere, através dos bons espíritos, a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Foi exatamente isso que aconteceu com esse nosso amigo, professor. É exatamente assim, meus irmãos, que a espiritualidade atua. Mas a escolha será sempre nossa. Mas nós devemos buscar sempre através da oração e do nosso esforço, sem jamais fazer o bem ou fazer a oração apenas com o objetivo de obter uma coisa material, porque jamais a caridade será moeda de troca. Nunca foi, não é e nunca será. Devemos fazer o bem e a oração pelo bem que ela nos traz naturalmente, não só a nós, mas a todos que nos cercam. Que possamos buscar não só o nosso conforto material, mas o conforto espiritual, meus irmãos. Que possamos lembrar aquele ditado que diz: Deus ajuda quem trabalha. E aí tem um conto que diz que dois frades estavam em uma carroça com um burrinho, quando de repente a carroça atolou na lama e o burro não conseguia sair. E aí os dois frades desceram, um começou a trabalhar e suar, se esforçando para tentar desatolar a carroça da lama, enquanto o outro só orava para que a carroça conseguisse sair da lama. Enquanto um se esforçava e xingava, inclusive, reclamando daquela situação, mas estava lá suando
e se dedicando para conseguir desatolar a carroça, o outro apenas orava. De repente, depois de um tempo, apareceu um anjo. E o anjo apareceu para aquele que estava xingando, reclamando, mas suando e se esforçando. E aí, quando ele viu o anjo, ele disse: Olha, quem te chamou não foi eu, não, foi o outro lá de trás que está orando. E o anjo disse: Silêncio, bobo, pois Deus ajuda quem trabalha. Então, meus irmãos, que possamos entender a importância da oração, mas também a importância do esforço, do nosso esforço, e que possamos juntar esses dois. Pois, lembremos quando Jesus diz: aquele que mais tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele que busca, aquele que procura, alcança. São as leis naturais que Deus colocou para todos os seres. Basta façamos as nossas escolhas, pois Deus colocou a lei de trabalho. A lei de trabalho nessa conexão. E para finalizar, extraindo um trechinho dos Mensageiros de André Luiz, que diz assim: à medida que orávamos, a sensação de conforto era tão intensa que percebi que flocos esbranquiçados caíam sobre nós, começando, porém, a sair da nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade que estávamos revestidos, elevando-se e atingindo nossos irmãos. Então, meus queridos, a oração, conectada ao nosso esforço diário, pode nos trazer essa luminosidade sublime que o Cristo veio nos ensinar. Então, que possamos nesse momento agradecer a oportunidade através da oração. Que possamos refletir sobre tudo que aqui foi nos trazido neste momento. Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, que possamos, Senhor Jesus, entender a importância que Tu tens em nossas vidas, que Tu estás sempre ao nosso lado, que possamos compreender, Senhor, o Teu amor por nós, mas que possamos Te buscar, Senhor, que possamos bater a porta, que possamos Te buscar sempre, Senhor, em nossas vidas, pois Tu és o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Que a Tua paz, Senhor, a Tua luz, caia sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, aliviando as nossas dores, e que possa, Senhor, o Teu amor nos fortalecer para enfrentarmos os embates da vida, sem jamais desistirmos de caminhar, hoje, agora e sempre, Senhor, na Tua seara bendita de amor. Muita paz para todos. Assim seja. Obrigado pela atenção e até a próxima. Muita paz.